Neste vídeo eu vou te contar sobre os maiores erros que eu cometi na construção do meu sobrado. E quem sabe com essas informações você consegue evitar que esses erros se repitam aí na sua construção. Isso se chama lições aprendidas. E a cada obra que eu faço, mais lições eu aprendo com os erros que a gente comete na execução. E o conjunto de todas essas lições aprendidas formam a experiência profissional. Então neste vídeo eu vou transferir parte da minha experiência para você e quem sabe com essas informações você consegue melhorar a sua execução da sua obra. Quer saber quais foram os maiores erros que eu cometi na construção dessa obra? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Então vamos lá, direto ao ponto e sem enrolação. O primeiro grande erro que eu cometi nessa construção foram essas paredes externas aqui, ó. Toda essa parede externa eu não impermeabilizei. Na verdade eu nem revesti. Porque você vê aqui, ó, que o espaço é muito apertado. Ficou com aproximadamente 50 centímetros do muro para a parede da nossa construção. Então o trabalho aqui é muito difícil de ser executado. E por comodidade, por velocidade que a gente precisava concluir essa obra, a gente tinha muita demanda para cumprir, eu preferi deixar sem revestir, acreditando que nesse pequeno espaço não caberia uma possível entrada de água pelas paredes. Eu achei que a chuva não ia conseguir molhar essa parede porque não tinha área aqui, não tinha espaço. Mas eu acabei me enganando. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é água que infiltra por essa parede, que é exatamente aquela parede que não está revestida por fora. Essa parede branca aqui, ó, ela tem o revestimento da fachada. Não infiltra nada de água. Mas essa aqui, ela não tem revestimento por fora e entra muita água aqui. Apesar de você ter visto que tem pouco espaço para a chuva bater lá, ela está muito próxima do muro, ainda assim, o pouco de água que bate infiltra. Essa parede ela está sempre úmida e a água escorre, acaba acumulando aqui no piso. Então na época que eu construí esse sobrado, o nosso bloco ele ainda era muito permeável. Hoje a gente já conseguiu minimizar a taxa de permeabilidade dele e ele infiltra muito pouca água. Provavelmente se eu tivesse feito com os blocos que a gente tem hoje, esse problema seria muito menor. Mas a gente já sabia que os blocos de concreto celular são muito permeáveis, então eu não poderia ter deixado a fachada externa de forma alguma sem algum revestimento que impermeabilizasse. Então hoje a gente não tem tempo de fazer o tratamento dessa fachada, mas de alguma forma eu vou ter que atrasar alguma das nossas obras para trazer a equipe para cá para corrigir esse problema. Então a primeira lição que eu deixo para você é: jamais deixe as paredes externas da sua construção sem um revestimento impermeabilizante. Porque da mesma forma que está entrando água por essa parede com blocos de concreto celular, entraria se fosse uma parede de tijolos cerâmicos ou de blocos de cimento convencional. Nenhum deles é impermeável. Então você precisa impermeabilizar a parte externa da sua construção, seja com um reboco e aditivo impermeabilizante ou algum tipo de produto que impermeabilize essa superfície. O importante é você impedir que a água infiltre por essas paredes, porque no futuro, em pouco tempo, a gente vai ter problema com essa pintura aqui. Ela vai começar a estourar e isso vai estragar bastante o nosso acabamento interno. E o segundo erro que eu vou te mostrar é exatamente aqui na porta de entrada. Você está vendo o piso todo manchado? Está manchado, inclusive aqui já está criando lodo. Olha que coisa horrível. E sabe por que disso? Simplesmente essa porta aqui da fachada, ela fica de frente para a rua. Então o que acontece? Toda a água que vem da chuva bate na porta, escorre, cai aqui no piso e escorre para dentro. Toda essa mancha aqui, ó, é a água que escorre da chuva. E ela passa por baixo da porta, acumula uma parte aqui e outra parte entra. Então, ficou horrível isso aqui, por causa de uma falha da gente ter deixado a porta da fachada sem uma pequena proteção aqui na frente para impedir que a água acumulasse no piso. Então anota aí a segunda grande lição aprendida: portas externas não devem ficar com a parte de baixo dela desprotegida da água, porque a água que vai bater vai escorrer
E se você não tiver uma proteção embaixo da porta, a água vai escorrer para dentro, ou talvez acumular embaixo da porta. Isso aí também prejudica o seu piso e prejudica o seu acabamento. Fora que vai entrar água dentro da sua casa. Então o que é que a gente poderia ter feito aqui? E eu ainda vou fazer. Talvez colocar um aparador de borracha, eu acho que você já deve ter visto. Aqueles aparadores que ficam embaixo, que aí a água que escorrer, ela continua no sentido e sai para fora do piso. Ou talvez a gente fazer uma pequena inclinação nesse piso, como a gente faz em janelas, por exemplo. A gente deixar uma pequena inclinação para fora, porque a água que escorrer, ela vai escorrer para fora. Mais uma grande lição que eu aprendi e que eu estou passando para você não cometer esse erro na sua próxima construção. E o terceiro grande erro que eu cometi aqui na minha construção foi fazer uma massa de cal por cima do reboco dessas paredes. Isso foi uma sugestão do pedreiro, ele disse que já tinha feito várias vezes, e no lugar de usar massa corrida, ele sugeriu usar uma camada de cal. Ele preparou um cal como se fosse uma massa corrida, e realmente ficou muito bonito, as paredes ficaram muito branquinhas. Eu nunca tinha visto isso, então acabei confiando na sugestão dele e fiz. E o grande problema é que na hora da pintura, o pintor sofreu bastante para deixar essas paredes prontas, porque todo dia ele pintava, e no outro dia, quando chegava, a parede estava cheia de bolha. A tinta não aderia ao revestimento. Esse revestimento de cal, eu não sei porquê, mas ele não tem uma boa aderência à pintura e eu acredito que nenhum tipo de revestimento. Então a gente teve muito trabalho, todos os dias tinham muitas bolhas nas paredes e o pintor tinha que raspar, remover a superfície de cal que foi aplicada sobre o reboco para poder fazer o tratamento e pintar novamente. E até hoje a gente tem problema desse tipo, de vez em quando aparece uma nova bolha aqui na parede, e em alguns meses eu vou ter que lixar tudo e pintar novamente. Tudo por causa desse revestimento de cal que foi aplicado aqui sobre o reboco. Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? É uma pequena bolha que estourou aqui da pintura por causa desse revestimento de cal que tem sobre o reboco. Aqui do lado já tem outra, um pouco menor. E aqui já tem outra. Que já é um pouco maior, tá vendo? E toda a parede é cheia dessas bolhas. De vez em quando surgem mais bolhas. E daqui a algum tempo eu vou ter que fazer o tratamento disso. Então, a terceira grande lição que eu deixo é: se o seu pedreiro sugerir fazer um revestimento de cal, não faça, porque não fica bom, cara. Não fica bom. Faz o tradicional mesmo, passa uma massa corrida ou uma massa acrílica, ou talvez uma camada de gesso liso, que fica bom. Agora, revestimento de cal, não aprovo. Quarto grande erro, tá vendo esse piso aqui, ó? Esse piso, ele foi todo feito com concreto usinado. Então, na época, eu pensei que seria muito difícil a gente fazer todo esse piso na betoneira. Não é um piso tão grande, mas como a espessura era um pouco maior, que a gente dimensionou para entrar caminhão, então eu achei que comprando concreto usinado a gente faria muito mais rápido. O problema é que o pedreiro bateu as mestras do piso para a água escorrer para a rua. Logicamente, a gente está numa cota mais alta da rua, então a coisa mais simples do mundo era ele fazer um piso um pouco inclinado para toda a água que caísse da chuva escorrer para a rua. E na hora da execução, lógico, o concreto usinado, ele chega e lança de uma vez. Ele tem várias entregas durante o dia, então o caminhão não pode perder muito tempo na sua obra. Então ele chegou, despejou o concreto o mais rápido que ele pôde e o pedreiro teve que correr para poder dar o acabamento, sarrafiar e deixar o piso pronto. E o grande problema é que ficou horrível. Aqui você pode ver que esse ponto aqui ficou mais baixo, deveria ser o mais alto para a água escorrer. Esse ponto aqui ficou mais alto, então a água escorre para lá e escorre para cá. Aqui no meio também, ó, não ficou bom o nivelamento. E aí, por causa da velocidade, por causa da correria, ele não conseguiu dar um acabamento adequado e fazer o nivelamento da forma que deveria ser feito. Então a quarta grande lição aprendida é: se você for fazer um piso grande de concreto, faça por partes. Não vale a pena você fazer ele de uma vez. Se você tiver uma equipe pequena, se você tivesse lá 4, 5 pedreiros, para cada um pegar um trecho do piso, talvez você consiga fazer um acabamento preciso. Mas no meu caso aqui, que eu só tinha um pedreiro, foi uma escolha não muito apropriada. Então na nossa nova fábrica, eu estou fazendo exatamente dessa forma. A gente está com uma equipe só fazendo o piso e a gente dividiu o piso em quadrantes de 2 por 3,
outros quadrantes de 1x3. Então você divide esses pequenos pisos e aí você executa esse trecho, deixa esse trecho pronto para partir para o próximo trecho. Então a gente vai concretando por etapas, quadrante a quadrante, e assim o nosso piso está ficando perfeito. Nenhuma água acumula em ponto algum, ela escorre para o lugar que a gente quer. Então a quarta grande lição aprendida é, se for fazer um piso grande e você não tiver uma equipe robusta para dar acabamento nesse piso, não faça com concreto usinado. Prefira fazer manualmente, devagar, quadrante por quadrante, que a qualidade vai ficar muito melhor. E para a gente encerrar, a quinta e grande lição aprendida que eu tive aqui nessa obra é aqui na fachada. Então a fachada está toda manchada, está vendo as manchas que escorrem? Há pouco mais de 3 meses atrás, aproximadamente, ela estava toda amarelinha, toda limpinha. E agora, época de chuva começou, chove quase todo dia aqui, então já começou a manchar. Está ficando horrível essa fachada, isso vai exigir um trabalho tremendo para a gente subir e limpar tudo isso. E para impedir que isso acontecesse, era só a gente colocar algumas pingueiras ali em cima, ó, ao redor de todo esse platibanda aqui. Era muito simples de corrigir e até ajudar, porque lá em cima a gente tem todos os furos dos blocos que a gente precisa fechar. Então deu um trabalhão a gente fechar todos esses furos, fazer o acabamento. E se a gente assentasse aquelas pingueirazinhas que o pessoal chama de muro, tem gente que chama de capa de muro também, a gente ia evitar da água escorrer pela fachada, ela ia pingar. É aquela peça que funciona como um chapeuzinho, não sei se você conhece, mas era muito fácil de ter eliminado isso se a gente tivesse assentado algumas pingueiras ali em cima. Então, que sirva de lição aí, nunca deixe a extremidade do platibanda dessa forma aqui, porque se você não tiver nenhuma estrutura lá em cima para desviar a água que vai escorrer pela fachada, no lugar de escorrer pela fachada ela pingar um pouco mais distante da superfície, um dia a sua fachada também vai manchar igual essa aqui. Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Espero que com essas dicas você consiga evitar que todos esses problemas aconteçam aí na sua construção e consiga fazer obras com muito mais qualidade, muito mais eficiência, evitando patologias futuras e retrabalhos onde você vai gastar alguma coisa para poder recuperar tudo isso que está dando problema aqui na minha construção. Então se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora para você não perder os próximos vídeos que eu vou postar. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.